A Jovem Pan no primeiro Super Fórum de Varejo. Eu vou conversar agora com o José Barral, que é conselheiro da DM Card. José Barral, como é que você está vendo essa discussão toda em torno das experiências que o Fórum trouxe do exterior para o Brasil, para o varejista, os dirigentes de supermercados aqui no Brasil? Muita coisa a ser implementada por aqui? Com certeza tem muita coisa. Aquilo que a gente viu lá, eu tive junto com a equipe da DM Card lá em Nova York olhando, é algo que a gente acredita que não vai demorar muito de chegar. As empresas estão começando a entender que isso é a realidade, quer dizer, a gente não tem como fugir disso. Um pouco do que foi falado agora de manhã, das experiências de compra, em que alguns varejistas do exterior já estão vendendo no Brasil sem estar no Brasil com o CNPJ, e já estão vendendo. Essa é uma realidade que a gente está sofrendo, é uma concorrência que você não consegue captar, então isso é cada vez mais claro para a gente, isso está colocado muito bem lá. E a gente tem os efeitos de evolução no país, que é a questão da legislação. Nós temos um problema sério em algumas situações de implementações que nós vimos lá, que hoje depende muito de aprovações legislativas que a gente tem, proibições, tipo experiências que a gente viu um pouco sobre o Alibaba, o supermercado Alibaba na China, em que você consegue pescar sua lagosta dentro da loja e no Brasil a vigilância não iria permitir. Então são coisas que realmente a gente tem que... Mas o impacto disso aí vai chegar, a gente não tem jeito, a gente não vai fugir disso. Entendeu? Agora, teria algum ponto mais objetivo que você acha que o Brasil já deveria estar implementando? Na questão do cartão, é um exemplo claro. A gente, na própria DM Card, já vem estudando muito, que é a questão do cartão virtual. Isso é uma coisa que está muito claro, a questão de não existir mais o plástico. Então a gente, inclusive, está acelerando esse projeto internamente, porque isso a gente sabe que vai acontecer, em que você vai utilizar o seu celular como meio de pagamento muito claramente dentro do varejo. Esse é um tema que é realmente específico e vai acontecer já imediatamente, quer dizer, não tem muito tempo para isso, tá? Inclusive, algumas lojas já começam a testar a possibilidade de o próprio consumidor fazer todo o pagamento no caixa e aí ele teria de usar o cartão também, seria uma outra forma. É o self-checkout, que já é a experiência que tem. E aí a ideia de já ter esse seu cliente já cadastrado, principalmente no caso do Private Label, que é o nosso produto, o cliente daquela loja que tem o cartão, ele já tem identificado antes, então ele não tem desgaste do caixa, ele automaticamente passou o produto, ele já tem o débito automático do cartão dele e se dá o ok. Isso é uma experiência que cada vez mais vai acontecer. Isso, na realidade, alguns varejistas já estão com o self-checkout, mas a gente tem que unir o self-checkout, que é essa possibilidade de comprar, com esse link do cartão já identificando aquela compra. Quer dizer, isso é coisa que já está, vamos dizer assim, eu diria que é uma questão de mais 6 meses, a gente já está com isso tudo praticando, entendeu? E você acha que o consumidor brasileiro já está preparado para isso ou vocês vão ter que oferecer as várias modalidades de pagamento? O nosso consumidor, especificamente da MCAD, são consumidores de média e baixa renda. Mesmo esse consumidor, ele já está se apropriando das ferramentas. Hoje, o smartphone é uma coisa mais comum do que a gente imagina. Ainda tem uma camada de população no Brasil que está fora disso aí. Mas eu entendo que isso é questão de lead time, quer dizer, logo isso vai estar dentro desse aspecto. A gente tem algumas coisas ainda no Brasil que a gente precisa dar condições, principalmente na questão de renda, a esse usuário. Então, você já ouve falar em alguns segmentos de telefonia que estão tentando baratear o custo dos aparelhos para que chegue a esse nível de renda. É uma coisa que cada vez mais vai facilitar. Mas, independente disso, essa ideia de usar a ferramenta no Brasil, ela já é usada. Quer dizer, nós já temos hoje uma imensidão de consumidores que já estão fazendo tudo pelo aplicativo do telefone. A gente percebe que o próprio sistema financeiro, os bancos têm induzido os clientes a utilizarem a conta através de aplicativos, sabendo ou não, né? Não, o banco... Bom, vou mais longe, vamos mudar um pouquinho, vamos falar do IPTU esse ano, como é que foi? Exatamente. Ninguém recebeu nada em casa. Então, o próprio governo está buscando isso, as entidades de governo. Mas vamos mais longe, vamos pegar vocês da rádio. Hoje, a maioria das pessoas escuta o rádio pelo celular. Então, assim, é uma realidade, quer dizer, você já tem isso como algo e você escuta a rádio em qualquer lugar. Você pode estar nos Estados Unidos, você escuta a Jovem Pan, não tem problema nenhum. Então, acho que isso é uma coisa que cada vez mais está chegando na mão desse consumidor. Claro que nós temos as nossas dificuldades financeiras, mas eu entendo que isso, com o tempo, vai se ultrapassar. Não tem jeito. A gente não tem muito jeito. Eu ia colocar exatamente essa questão, que a gente percebe uma disposição para investimento, mesmo no ambiente de incertezas e de o país começando a respirar melhor, né? Eu sou espanhol,
de nascimento, então eu sou imigrante. E fui criado na Bahia e moro em São Paulo há 30 anos. Então eu sou imigrante 2 vezes. Então uma coisa que eu aprendi nesse país é o seguinte: não existe mau tempo. A gente tem que levar em conta, eu tive essa experiência profissional. Em 1983, a gente estava implantando no Brasil a compensação nacional de cheque. Isso tem 35 anos. Hoje nós estamos falando em quê? Não existe mais cheque. Então, assim, por mais que a gente demore um pouco para ter isso, a gente não adianta, isso vai chegar. Não. E o brasileiro tem uma coisa que é diferente dos outros. O brasileiro é ávido por novidade e é consumista por natureza, mesmo com pouca renda. Bom, se a gente vai estatisticamente, os próprios programas do governo no Nordeste fez o consumo aumentar, por quê? E com R$70. Você imagina isso como uma realidade cada vez maior. Então, a utilização das ferramentas por os bancos, pelo órgão público, tudo isso estava bom. Zona Azul, como é que você faz hoje? Então, se você não tiver Então, assim, essa é uma realidade que cada vez mais. O que a gente tem, vamos dizer, uma busca cada vez maior, é trazer o custo desses aparelhos para uma realidade desse consumidor, principalmente no nosso caso. Mas eu acho que isso chega. Tá?